Bom dia, paz, irmãos, tudo bem? Amém? E vamos hoje começar com uma linda lição, que é a lição de número 13 da nossa revista da escola. Aliás, também uma lição cinematográfica, porque assim, teve vários filmes sobre a história de Esther, cinematográfica. Ela foi uma mulher, uma rainha, que o mundo inteiro entrou para dentro da história dela e quis tirar aquilo que Deus fez, que Deus agiu na vida dela. O livro tem 10 capítulos. Se a gente ler esses 10 capítulos todos os dias, ricos em ensinamento, a gente consegue tirar toda vez que se lê o livro de Esther. Já assistiram o livro de Esther? A história do filme? Alguém já viu? Ouviu? Já, não já? Todo mundo, se não tem que ouvir, gente, assistam. Porque nessa história a gente vê como Deus protege. Ele protegeu o povo dele, porque a gente está estudando a história do povo de Israel. O povo estava no exílio, lembra? Aí eles foram libertados. Alguns preferiram ficar no exílio. Alguns se mantiveram ali, naquele lugar. Então, Deus, mesmo com essa vontade do povo dele, ele protegeu e conduziu os que preferiram ficar exilados. E mesmo assim também eles foram usados por Deus para abençoar os que estavam ao redor deles ali. Então nós vamos ver como que Deus consegue fazer isso conosco também hoje, aonde nós estamos e como com as nossas escolhas, ou com Ele ou sem Ele. A gente vai aprender muito sobre a importância do nosso bom testemunho. Ou sou cristão ou não sou cristão, porque o bom cristão, o cristão legítimo, o crente mesmo, transformado, ele não dá mau testemunho, não dá. A gente erra, cai e peca, mas a gente levanta correndo, rapidinho, porque o Espírito Santo que o cristão tem selado no seu coração, ele logo fala, não tá bom isso, não, e eu que eu diga. Eu já experimentei isso de muitas formas, mas a gente vai ver com a história de Esther que o cristão, que não é o crente, o cristão, ele dá bom testemunho sempre da pregação do Evangelho. E a gente vê também como que, com certeza, vale a pena ser fiel ao Senhor, mesmo que isso nos traga aparentemente prejuízo. Como assim? Andar com o Senhor? Às vezes a gente acha, né, que está perdendo alguma coisa aí fora em andar, em caminhar com o Senhor. A gente vai ver como isso vale a pena, que nós não estamos perdendo nada e nem ninguém. Nós vamos ver, resumidamente, como tudo isso aconteceu. E quem ainda não teve a oportunidade de ver um filme sobre a história de Esther, nós vamos ver agora. São 6 minutos de filme, que depois vai ser de muita utilidade para o nosso estudo. Vamos ouvir, irmão Alisson? A história de Esther é muito inspiradora e ela teve uma grande importância para o povo judeu. Essa história é de aproximadamente 470 e 486 anos antes de Cristo. Ocorreu em Suzã, uma das 3 capitais do Império Persa, que estende desde a Índia até a Etiópia. Seu nome em hebraico era Hadassah, que significa mirta ou murta, uma flor muito bonita e popular. Tudo começou quando, no 3º ano do reinado do rei Assuero, ele resolve dar um banquete para os seus oficiais e servidores durante 6 meses. Assuero exibiu todo o seu reino,
Depois, ele ofereceu um banquete para todos os moradores de Suzã, ricos e pobres. A festa durou uma semana. No 7º dia do banquete, o rei Assuero mandou chamar a rainha Vasti para exibir toda a sua beleza aos nobres e a todos que estavam na festa. Porém, Vasti se recusou a entrar na presença do rei. Isso fez com que ele ficasse furioso e consultou os conselheiros para saber o que deveria fazer após a recusa da rainha. O conselho foi que ele proibisse a rainha Vasti de aparecer na presença do rei e colocasse outra em seu lugar, ao que foi aceito pelo rei. Passado um tempo, o rei criou um concurso de beleza para escolher a jovem mais bela e formosa de todas as 127 províncias do reino da Pérsia. Dentre as moças levadas para o harém estava Esther, uma jovem órfã que morava com seu primo Mordecai, um judeu descendente da tribo de Benjamim. Hegai, o chefe do harém, se encantou com a beleza de Esther e lhe deu o melhor tratamento. Colocou ela nos melhores quartos do harém, lhe deu as melhores vestes e os melhores alimentos. E por 12 meses ela recebeu todo o tratamento, com mirra e especiarias. Mordecai diariamente passeava no pátio, em frente ao harém, para saber como Esther estava, e lhe orientou que não revelasse a sua origem, ao que ela obedeceu. Terminado o tratamento, cada moça era apresentada ao rei Assuero. Chegou o momento de Esther se apresentar diante do rei. Ele gostou tanto de Esther, mais do que todas as outras moças, e lhe colocou uma coroa na cabeça, e a fez rainha no lugar de Vasti, e deu uma grande banquete em honra de Esther. Certo dia, Mordecai escuta que os oficiais planejavam uma conspiração para assassinar o rei. Mordecai contou a rainha Esther, que informou o plano ao rei, e ao descobrir a veracidade dos fatos, o rei manda enforcar os oficiais que conspiraram contra ele. Algum tempo depois, o rei instituiu Amã, primeiro-ministro, e ordena que todos devessem se curvar diante dele em sinal de respeito. Todos faziam isso, menos Mordecai. Amã, furioso com essa atitude, planejou matar todos os judeus do reino. O rei permite que Amã faça com os judeus como ele desejar. Ele emite então a ordem de matar todos os judeus em um único dia. Tirou a sorte que caiu para o dia 13 do 12º mês. Os mensageiros foram a todas as províncias a anunciar. Mordecai tomou conhecimento desse decreto contra o povo, rasgou suas vestes, cobriu-se de cinzas e chorou. Esther ficou sabendo da tristeza de Mordecai e pediu que seus servos descobrissem o motivo de tanta tristeza. Mordecai conta para Esther o plano terrível e pede que ele interceda junto ao rei pelo povo. Ela, porém, ficou muito preocupada e receosa e temeu por sua vida, pois entrar na presença do rei sem ser convidada era o mesmo que ser condenada à morte. Mordecai, porém, fala a Esther que não é porque ela mora no palácio que será poupada. Calar diante desse momento, os céus virá em socorro do povo. Quem sabe você não foi feita rainha para ajudar nesse momento? Esther então fez um pedido, que todos os judeus jejuassem e orassem por 3 dias, e ela e suas servas fariam o mesmo. Depois, ela iria falar com o rei, mesmo que essa atitude lhe custasse a vida. Esther coloca suas vestes reais e entra na presença do rei. Ao avistá-la de longe, estende seu cetro de ouro e diz a ela: pede-me o que quiseres, e até metade do reino eu te darei. Esther, tomada pela sabedoria vinda de Deus, pediu que o rei fosse a um banquete que ela estava preparando e levasse junto Amã, o primeiro-ministro. Durante o banquete, o rei pede que Esther diga qual é o seu pedido. Ela, porém, pede que o rei compareça em outro banquete no dia seguinte, junto com Amã, e ela revelaria seu pedido. Chegado o dia, durante o banquete, a rainha expõe todo o plano para matar a ela e todo o seu povo. O rei fica furioso e resolve enforcar Amã na própria forca que ele havia construído para matar Mordecai. Chorando, Esther se jogou aos pés do rei e pediu que ele anulasse o decreto de morte contra o povo judeu. O rei, porém, disse que o decreto feito não poderia ser anulado,
mas autorizou a Ester e Mordecai que escrevesse cartas ao povo judeu e carimbasse com o anel real e enviasse a todas as cidades do reino. E na carta dizia que todo o povo se organizasse e se defendesse contra os ataques que aconteceria no dia marcado. Os judeus se organizaram e venceram, evitando a destruição de seu povo. Até hoje, esse episódio é celebrado pelo povo judeu com uma festa chamada de Purim. A palavra significa sorteio, que foi a forma que Amã usou para determinar o dia do extermínio do povo judeu. Ester foi uma mulher muito sábia e corajosa, teve grande relevância para o povo de Deus. Olha para vocês verem. Qual que é essa curiosidade que se apresenta apenas no livro de Ester? Em toda a Bíblia, apenas no livro de Ester tem essa curiosidade. Qual que é? O nome de Deus não é citado. Não é interessante? Não é citado. Mas o que acontece? Apesar do nome de Deus não ser mencionado nenhuma vez, a presença e a providência dele está em toda a parte. Em toda a parte. Está vendo como que sem falar nada, o nosso testemunho diz tudo? Então, quem quiser ir anotando, depois vai ficar muito bem instruído sobre esse livro. 2. Qual rei é citado no livro de Ester? Sobre quantas províncias governava e em qual cidade ficava o seu trono? Quem era o rei? Alguém viu aí rei Xerxes? Era o nome dele em grego, Assuero em nome persa. O pastor até falou esses dias para trás que muitos nomes eles têm duas traduções. Então não é que a Bíblia está errada ou alguma tradução estranha. É porque era comum nesse tempo o nome ter duas traduções, dependendo, né, do lugar que se estava. Em qual ano do reinado de Assuero foi realizado esse grande banquete? Quanto tempo durou o banquete para o povo? Porque esse grande banquete ele levou meses. Só que em determinada parte, um tempo, o rei abriu os portões para o povo. Vocês acharam aí? Me respondam, por favor. Foi, né, que durou o banquete. E para o povo, quantos dias foi o banquete? Quem? 7 dias. Pouco, né, para o povo? Para a corte foi bem mais. E aonde que o rei recebeu? O ano, fala. No terceiro ano do seu reinado. Tem toda uma história e um porquê. E aonde que foi esse banquete? No pátio do Jardim Real, do palácio. Agora é muito interessante. Então o rei Assuero preparou esse grande banquete para a corte. Em 7 dias ele chamou o povo para participar. E depois de já beber bastante vinho, de todo mundo estar bem alegre, porque era obrigado a beber, senão era desfeita para o rei chama a rainha. Qual era a rainha do rei? Vashti. É Vashti? Eu acho que é Vashti. Sério, pastor? Então é Vashti. Ai, achei Vashti mais bonito. Enquanto acontecia esse A4 aí, esse banquete do rei, o que acontecia com a rainha Vashti? Ela fazia outra festa fora do palácio com as amigas dela, as concubinas. Concubinas não, as amigas, as servas dela. Acho que naquele tempo já tinha um pouco de feminismo. Ela não queria ficar lá com o rei. Ela foi fazer a sua festinha particular. A rainha Vashti, ela não deu honra ao rei.
Olha aí no versículo, na pergunta 5. Em que dia do banquete o rei mandou chamar a rainha e o que a rainha Vasti fez? Ela não quis, ela não atendeu o chamado do rei. Isso não é bom. O rei queria mostrar a beleza dela para os seus convidados, que ela dançasse para os seus convidados. Ela tinha que ter obedecido o chamado do seu marido, né? Assim como a rainha Vasti, assim também nós cristãos hoje em dia não atendemos ao chamado do Senhor nosso Deus, o nosso rei, para o nosso chamado. Cada um aqui tem um chamado, tem uma função dentro do reino. E a gente está tão intertido com os nossos afazeres que nós não damos atenção ao nosso rei. Aí na quinta pergunta, nós falamos agora na sexta. O rei, o que será que aconteceu com o rei? O que o rei fez diante dessa atitude da rainha Vasti? Ele ficou muito furioso, ele ficou muito indignado. O irmão Dário ficaria também, né? Elza, minha querida, venha à minha presença. Vem aqui que eu quero te apresentar meus amigos. Não vou. Não vou. Não é, Neison? Você também ficaria bravo. Bravo. Então, aí os sábios, né? Porque o rei era cercado de conselheiros, ficou muito bravo. O que os sábios falaram para o rei? Alguém chegou até essa pergunta? Os sábios falaram assim: não, isso não pode ficar. A rainha não ouviu e não obedeceu uma ordem do rei. Vamos depô-la, que ela nunca mais entre no palácio ou se apresente ao rei. Ou se apresente ao rei. Já pensou se o nosso rei fizesse isso conosco, toda vez que a gente negasse ou desobedecesse a um chamado dele? 7. Os conselheiros deram um conselho para o rei, né? E fez o quê? Para o rei fazer o quê? Porque agora ele estava sem rainha. Aí os conselheiros falaram assim: vamos procurar em todo o reino e achar uma moça muito linda, formosa, virgem, que se apresente aqui ao rei, para que a gente escolha a nossa nova rainha, a outra esposa para o rei. Nessa confusão toda, na 8, tem um personagem na história de Esther que o rei colocou ele acima de todos os príncipes do reino. Alguém conseguiu achar esse personagem? Amã. Os 10 capítulos de Esther giram em torno do rei, de Amã, de Mordecai e de Esther. Sempre se ouve pregações sobre Esther, mas cada um deles teve uma função, um papel diferente aqui na história e que a gente tira muito proveito. De repente a gente só ouve falar de Esther, mas se for pregar sobre a rainha Vasti, a gente vai ter muito ensinamento para nós. Porque na palavra, na Bíblia, a gente ouve os bons testemunhos e é bom prestar atenção nos maus para que a gente não cometa, para que a história não se repita, porque eles tiveram graves consequências sobre isso. Amã era um conselheiro do rei, e o rei vai, coloca o anel real no dedo dele, e ele abaixo do rei e acima de todos os príncipes,
podia fazer o que quisesse. Agora, quem foi Mordecai? Ele era o tio de Esther. Esther, Radassa, que nome mais lindo, Radassa, ela era órfã. E quando eles saíram do exílio, Mordecai foi com Esther ali para essa cidade de Susã, na Pérsia. E Mordecai foi instruindo ela segundo os preceitos de Deus, do Senhor. Eles eram uns dos exilados judeus que viviam na Pérsia. E o primo que criou a jovem órfã Esther. Na 10, Amã queria destruir Mordecai. Ele tinha ódio de Mordecai. Por que será? Alguém chegou até a 10ª pergunta? Amã, muito vaidoso e querendo toda a honra e toda a glória para si, quando ele passava, todos os súditos se dobravam diante dele. Mordecai, como um bom cristão, não deve se curvar e se dobrar diante de mais nada e nem ninguém, a não ser diante do nosso rei. Aí acontece uma confusão. O que Amã manda fazer? Ele arma uma estratégia para mandar fazer o que com Mordecai? Matá-lo, destruí-lo, a Mordecai e a todos os judeus. Alguém chegou até esse versículo? 10. A quem Amã queria destruir por quê? O irmão Dário respondeu: e qual dia os judeus deveriam ser mortos? E quanto seria o pagamento pela morte deles? 10.000 talentos. O dia era o 12º mês. Qual que é o 12º mês do ano? Dezembro. Não sei por que eles escrevem assim. E 10.000 talentos equivale a 350 toneladas de prata. Aí na 11, já caminhando para o desenrolar dessa história, Mordecai, quando ficou sabendo que Amã estava maquinando isso para destruir a ele e todos os judeus, ele manda mensageiros à rainha Esther, que depois de Vasti foi elevada ao trono, e ele manda aí na 11, pergunta 11, o pedido de Esther a Mordecai, não de Mordecai a Esther. Esther arma toda uma estratégia, e antes de qualquer guerra, qualquer luta nossa diante do Senhor, o que devemos fazer? Orar e jejuar. E ela convoca isso a Mordecai, às servas dela e a todos os judeus espalhados no reino. Foi uma ótima estratégia. Quem dera nós, esposas, mulheres, fizéssemos assim como Esther. Então ela programa um banquete, programa outro banquete. Todo mundo sabe, né, que nessa parte da história ela não poderia ser apresentada ao rei se não fosse chamada por ele. E ao contrário de Vasti, ela chega diante do rei, e eu estou abreviando aqui porque eu só tenho mais 5 minutos, pode ir lendo as perguntas que eu já estou respondendo. E ela chega diante do rei, arriscando a sua vida, mas o rei se compadece dela e aponta o cetro para ela, que era um sinal de que tudo bem, pode vir, chegue-se à minha presença. Então, a 11, o pedido de Esther a Mordecai é que jejuassem e orassem, que ela também faria isso. Aí na 12, qual foi a reação do rei quando entrou em sua presença e qual foi o seu pedido? Ela entra na presença do rei e pede a ele que compareça a um banquete com ela, nos aposentos dela, e que leve Amã. Isso, pode anotar mesmo. A Giana está anotando tudo, gente.
Aí na 13, enquanto... Calma. Olha, qual foi a reação do rei quando Esther entrou em sua presença? Ela poderia ter sido morta, mas como eles já tinham orado e jejuado, Deus já tinha preparado tudo para quando ela chegasse o coração do rei estar pronto para o pedido dela. 13. Qual foi o conselho dado a Amã por sua esposa e qual foi o castigo imposto sobre Amã? Enquanto a rainha Esther amansava o coração do rei com 2 banquetes até ela fazer o pedido, Amã maquinava lá o mal contra Mordecai e contra todos os judeus. Aí a esposa dele lá, de Amã, alguém leu aí o nome dela? Nome mais feio, Arbona, a esposa de Amã. Que mulher má, acabou com a vida deles. Ela fala, esse Mordecai não está se curvando diante de você, não? Então vamos fazer uma forca bem grande, bem alta, e vamos enforcá-lo. E junto com ele exterminar todos os judeus. Foi isso que estava acontecendo. Aí a gente vai para 14. Aí já está perguntando como foi a homenagem feita a Mordecai. Por quê? O que aconteceu? No segundo banquete da rainha Esther, ela faz o pedido para ele. Tenha piedade de mim e do meu povo, que nós não pereçamos, que nós não morramos. O rei se compadece, aceita o pedido dela, procura entender, o que estava acontecendo e descobre que era Amã que estava tramando, organizando tudo isso para eliminar Mordecai, que não se curvava diante dele. Entenderam? Aí o rei fica contrito e fala, não vou exterminar a minha rainha e nem o povo da minha rainha, os judeus. A rainha Esther era uma judia. Aí o que acontece? O que era para ser feito para Mordecai, aconteceu tudo para Amã. O rei falou tudo o que Amã fez, programando a enforcar Mordecai, que ele seja levado a essa forca. Olha a história mudando. Olha o que Deus pode fazer com a nossa vida e com a nossa história. Aqui, Deus é especialista, em converter os maus momentos que nós passamos em bênçãos. A sentença que aconteceu aqui foi dada pelo próprio Amã. As coisas mudam, gente. Nós temos mesmo que prestar atenção sobre o que desejamos, o que fazemos. Aprendemos aqui que devemos entregar nossa vida ao Senhor e deixar que Ele cuide de tudo para que nós sejamos abençoados. E quando isso aconteceu, que Amã foi morto, Deus honra a Mordecai. Alguém chegou aí na última pergunta? Penúltima. Como foi a homenagem feita a Mordecai? Esse capítulo 6 é lindo. Alguém chegou a ler? Então vejam em casa, porque Mordecai foi muito honrado, foi muito abençoado, e todos os judeus ficaram conhecidos e respeitados. Olha o que Deus faz conosco. Ele nos tira da morte, da condenação do pecado, da morte eterna, e nos traz vida através do sacrifício de Jesus. E os judeus fizeram uma festa que eles comemoram até hoje. Alguém chegou a ler aí? A festa como que chamava? Chegou e não, nas últimas. Purim. Purim
era essa festa que está aí no capítulo 9. Capítulo 9. É uma festa judaica, né, que comemora a salvação dos judeus persas do plano de Amã. Purim significa sorte. E a festa do Purim significa para eles que os judeus foram libertados da morte armada por Amã. E na 16, o que você tira de lição para a sua vida sobre esse estudo? No início da revista tem o versículo-chave, que é quando a gente, que é o que nós devemos tirar para nós. Eu vejo isso, a gente tem que ter muita responsabilidade com a vida que Deus nos dá, com o que nós fazemos, procurando não fazer o mal, e sim o que agrada ao Senhor nosso Deus. Leiam essa lição, vejam essa folha em casa ou assistam um filme. Pegou no YouTube, tem vários filmes lá. E o versículo é qual? O versículo-chave da revista? Quem sabe não foi para um momento como esse agora que estamos vivendo. O autor fala assim para Esther: quem sabe, Esther, você não viveu agora justamente para se achegar ao rei e libertar o povo da morte. Quem sabe, Sinomália, não é agora que você vive, Edi Carlos, nesse tempo, 2002, aqui na primeira igreja batista em Arcos, para fazer parte da nossa história. Esse é o nosso tempo, esse é o nosso momento. Deus trabalha em nossa vida com um propósito de nos usar para o crescimento do reino dele aqui na terra. Nós somos súditos do nosso rei. Nosso rei é Jesus e a gente tem que entrar para dentro disso que ele tem para nós. Quem sabe não é para esse momento agora que nós fomos chamados. Esse é todo o cerne dos 10 capítulos da lição de Esther. Que tenhamos a coragem de Esther, né? De obedecer o nosso Deus Altíssimo, o nosso Deus eterno, porque somente Ele pode mudar a nossa história. Somente Ele. Vamos fechar os nossos olhos. Senhor Deus, obrigada por tanto ensinamento. Que os meus irmãos possam continuar ruminando isso no decorrer desse dia, e que nós tenhamos vontade de ler mais e de aprender. Porque nós erramos, nós sofremos, porque não conhecemos a vontade do nosso Rei para a nossa vida. Então nos ajude, Senhor, a permanecermos firmes, constantes e nos dê coragem para que nesse tempo de agora nós possamos nos levantar e declarar que Jesus é o nosso Rei. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Obrigada, Deus.